Olá, estamos começando aqui pela TV Legislativa, o canal da comunidade, agora no canal 14 na NET, né? A partir dessa semana você já tem que se acostumar aí com o novo canal da TVL. Saímos do 16 na NET, vamos para o 14, né? Uma mudança aí da própria emissora de TV a cabo, e a gente a partir de agora apresenta mais um TVL Comunidade. Nós vamos falar hoje, nessa semana aí do Dia do Trabalhador, sobre acidentes de trabalho, quais são as consequências, as causas, afinal de contas tem como prevenir isso também. A gente vai conversar com a Patrícia de Oliveira Gonçalves, que é engenheira de segurança do trabalho, é a nossa convidada aqui na TVL. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui na TVL em primeiro lugar, né? E vamos começar falando sobre o que é considerado um acidente de trabalho. É tudo aquilo que acontece com o trabalhador, obviamente, durante o seu serviço, algum imprevisto, algum acidente? Durante o seu horário de trabalho, a serviço da empresa e que cause a diminuição da sua capacidade de trabalho, seja temporário ou definitivamente até a morte. Então, qualquer evento que aconteça nesse período em que ele está a serviço da empresa, que cause, por exemplo, desde uma torção de pé, uma quebra de braço ou até a morte, ou seja, a incapacidade transitória ou definitiva, isto é acidente de trabalho. Muito. É bem comum um acidente de trabalho hoje em dia? Infelizmente, segundo as estatísticas, sim, é algo bastante comum, só que vale também ressaltar que nós temos outras situações que se equivalem a acidente de trabalho legalmente, que são as doenças do trabalho ou as doenças profissionais, que são doenças que se dão em razão do trabalho. Então, também são consideradas acidente de trabalho típico, porque normalmente, quando a gente lembra de acidente de trabalho, a gente lembra, por exemplo, de uma serra cortando um dedo, né? Sangue e assim por diante. Então, esse é o que a gente chama de acidente de trabalho típico. Certo. Outros também são considerados. Então, as doenças, como a gente comentou, temos ainda os acidentes de trajeto, que são quando o trabalhador vai de casa ao trabalho, do trabalho até casa, e assim por diante. Tem outras pequenas situações que também são consideradas acidente de trabalho. Uma consequência daí. Nesse Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, é uma data importante para reflexão sobre esse assunto, já que é bastante comum ainda ter os acidentes e, por consequência, as doenças também, Patrícia? Certamente. A gente teve as grandes conquistas do trabalhador no Brasil, são marcadas pela CLT em 43, depois pelas normas de segurança e saúde do trabalho em 78, e daí em diante a gente vem evoluindo bastante no sentido de dar maior segurança ao trabalhador e de promover ainda mais a sua saúde, através de normas e leis e assim por diante. Então, inclusive a Fiesc tem feito vários eventos no sentido de conscientizar o empregador de que essa tendência de proteção não vai diminuir. Então, também é um motivo de comemoração, digamos, ao trabalhador e também de conscientizar que as normas existem, o empregador tem sido obrigado, pouco a pouco, a atender todas as normas e que também o trabalhador tem seu papel na contribuição para a segurança e para a saúde no ambiente de trabalho. Cada um tem seus direitos e seus deveres, né? Isso, Patrícia, e a sua parcela de contribuição. Certo. A respeito de acidente, quais áreas são mais comuns a acontecerem? Que setores? Porque aqui, por exemplo, vamos pegar a TV aqui, né, exemplo. Aqui é difícil acontecer acidente, assim, né? Talvez mais pela consequência do dia a dia, né? Mas em que áreas são mais comuns? É mesmo na construção civil, a queda do trabalhador, né? Ou na indústria? Isso, a gente viu, foi liberado recentemente uma pesquisa que divulgaram dados desde 2002 até agora, um estudo sobre todos esses períodos que a gente passou, de maior e menor industrialização, maior e menor fôlego na indústria, na economia e assim por diante. Então, há maior número de afastamentos e de acidentes na área de transportes, né? Os acidentes normalmente são fatais no transporte pesado, nas rodovias. É o caminhoneiro, Exato. O motorista, enfim, que trabalha como representante. Motorista profissional, enfim. isso mesmo. E a segunda área de maior acidente de trabalho é na construção civil, com quedas e amputamentos, esmagamentos e assim por diante. Aqui em Blumenau essa situação é verdadeira e também nós temos outras duas indústrias bastante importantes, que é a indústria têxtil e a indústria metal-mecânica. Então, alguns tipos de afastamento são típicos de algumas áreas industriais. Então, por exemplo, os afastamentos em razão de doenças mentais, que são as depressões, as ansiedades e assim por diante, são doenças típicas da têxtil, da metalmecânica e, na verdade, agora disseminadas em todas as áreas industriais e de serviço. Porque isso já é dito mundialmente, o estresse é a doença do século.
Então não é digamos, um privilégio de Blumenau ou de Santa Catarina, isso é mundial. E também temos as quedas que a gente já comentou e os esmagamentos e amputamentos, que são aqueles acidentes típicos de fato que é o que a gente comentou antes. Serrar o dedo, o braço, perder o pé e assim por diante. Que essas consequências do afastamento são enormes, tanto para o trabalhador como para a sociedade, para a família e para a empresa. Agora puxando esse gancho do estresse aí, né? A segurança no trabalho também tem alguma coisa a ver com o estresse do trabalhador, porque hoje a gente vê muita pessoa estressada no trabalho, no ambiente, né, de trabalho, né? Sim. E por pouca coisa muitas vezes, né? Porque vai carregando e uma hora a pessoa, né, acaba soltando todo o estresse que está dentro dela, né? Certamente. Nós temos diversos níveis de estresse, né? Tem o nível de estresse que eu grito com você, não seria o ideal, mas existe. Mas tem o estresse que realmente causa o adoecimento. E normalmente ele vai no nível de ansiedade para depois no nível de depressão, de tristeza profunda e assim por diante. Então existe uma área da segurança e saúde do trabalho que se chama ergonomia, que a ergonomia normalmente vem à mente a relação do trabalhador com o seu ambiente de trabalho, mobiliário e assim por diante. Mas a ergonomia também trata a relação entre as pessoas, as relações de trabalho. Então também trata, por exemplo, casos de liderança mal treinada, por exemplo, que não sabe fazer a demanda para o trabalhador, para o liderado e assim por diante. É comum no ambiente de trabalho nós temos metas e sermos pressionados para alcançar aquelas metas, é algo normal. Mas tem um limite, um limiar ali que esse alcançar a meta não pode me adoecer. Né? A minha relação de trabalho com o meu chefe ou com o meu colega de mesmo nível não pode ser adoecedora. Então essa é uma questão que a ergonomia também lida e que também faz parte da segurança e saúde do trabalho. Muito bem. Saiu uma pesquisa agora até que você comentou aí, né, que um dado interessante que chama a atenção e nos preocupa talvez, né, que a cada 29 horas morre um trabalhador aqui em Santa Catarina. Então praticamente há pouco mais de um dia morre uma pessoa durante o trabalho. É isso mesmo, Patrícia, que acontece? Segundo os dados, de fato, é verdade. E a gente comentou antes que é assustador de fato. Em Santa Catarina nós temos uma realidade um pouco peculiar, que nós temos desde da agroindústria até a indústria de alta tecnologia, tudo no mesmo território, no mesmo Santa Catarina. Então nós temos diversas realidades espalhadas pelo estado. E nós temos uma situação bastante grave que acontece também, que por diversas vezes é refletida pelo Ministério Público do Trabalho, que aqui em Santa Catarina nós temos um problema sério com o trabalho infantil. Então assusta muito que a gente tem uma alta taxa de mortalidade e assusta mais ainda que a primeira faixa etária que morre é dos 19 aos 29 anos e logo depois dos 16, 17 até os 20. Então, quer dizer, tem muito menor de idade que está exposto a situações de risco. Isso é proibido legalmente. Então, ele poderia estar trabalhando, sim, mas em situações de não risco. E o que a gente vê pelas estatísticas de óbito é que eles estão em situações de risco. Estão se expondo, né? E aí acaba acontecendo a morte, né? E tem muitos casos, né, que não são nem contabilizados, porque são trabalhos informais também, né? Exatamente, que é o que é mais preocupante. Porque quando o trabalho se dá numa situação formal, há uma, querendo ou não, boa ou ruim, mas normalmente há a expectativa de uma consultoria de segurança e saúde do trabalho por perto, há a expectativa de programas de segurança e saúde do trabalho que nós chamamos de PPRA e PCMSO, a expectativa da realização do exame admissional, por exemplo, do exame periódico, do demissional. Isso há expectativa no trabalho formal. No trabalho informal, todas as situações elas ocorrem em paralelo, digamos, à margem da lei. Então, o trabalho de prevenção não chega nessas situações. E daí o que chega é o resultado, que daí já é a morte, é o acidente e assim por diante. São as consequências ruins dessa coisa que acontece na marginalidade, na margem da legalidade. Patrícia, explica um pouquinho mais para a gente sobre doenças ocupacionais, porque daqui a pouquinho, na segunda parte aqui do Comunidade, eu quero falar mais com a Patrícia de Oliveira, que é engenheira de segurança no trabalho, sobre qual o papel da empresa, né, qual o papel também do trabalhador nessa questão da segurança e na saúde no trabalho. E eu queria te perguntar então sobre doenças ocupacionais, explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Quais são as principais, né, por que acontecem também? Nós temos dois tipos de doenças.
Nós temos o primeiro tipo que se chamam doenças profissionais, que são aquelas que ocorrem, são típicas de uma profissão específica e não podem ocorrer na população em geral. Então, por exemplo, nós temos diversas doenças ligadas à redução da capacidade pulmonar que são típicas de mineiros, de trabalhadores que trabalham com algodão, com pó de algodão na colheita e assim por diante. Essas doenças só vão acontecer nestes trabalhadores. Jamais vão ocorrer na população normal. Isso se chamam doenças profissionais, ligadas à profissão. Agora nós temos um outro grupo de doenças, que é o que mais preocupa ultimamente, que são as doenças do trabalho. Que essas poderiam ocorrer na população normal, não ativa, mas ocorrem no trabalhador em razão de um ambiente de trabalho não saudável, não ok. Então, normalmente a gente diz que são as decorrentes da falta de ergonomia. Então, eu tenho um ambiente de trabalho em que o corpo humano e as minhas ferramentas, os meus equipamentos não combinam. E por consequência, o trabalhador tem que fazer esforços além do normal. E ele acaba desenvolvendo doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Essa é uma grande porcentagem. Então, a gente tem lesão de ombro, lesão de lombar, lesão de punho e assim por diante. Um tenista poderia desenvolver uma lesão de punho, mas quando essa lesão de punho se desenvolve em razão do trabalho, é uma doença do trabalho. Nós temos, por exemplo, outro exemplo, além das DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, a perda de audição, por exemplo. Nós temos muitos jovens que já têm perda de audição pelo uso do fone de ouvido indiscriminadamente. Sim. Mas quando essa perda de audição acontece no trabalhador, porque lá no ambiente de trabalho ele está exposto a um ruído além do concebível legalmente, então é uma doença do trabalho. E essas hoje têm sido de grande preocupação porque têm causado muitos afastamentos. Bom, a gente vai falar mais sobre os afastamentos daqui a pouquinho, as consequências que isso traz para a empresa, para o trabalhador, para a sociedade também, sobre como prevenir, o que você, trabalhador, pode fazer para melhorar a sua saúde no seu próprio trabalho, né, para ter um trabalho, para ter um ambiente mais saudável. Afinal de contas, agora dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e a Patrícia Gonçalves está conversando com a gente aqui no TVL Comunidade. O intervalo é rápido, a gente volta daqui a pouquinho. Até já! Estamos voltando aqui no TVL Comunidade pela TV Legislativa, o canal da Câmara de Vereadores. Mais uma vez, lembrando que a TVL agora está no canal 14 da NET. Saímos do 16, vamos para o 14 agora por causa de uma mudança interna aí da própria NET. Então, fique atento, você pode continuar acompanhando a gente no 19 da BTV, também pela internet, no site da Câmara de Vereadores a qualquer momento, mas na NET estamos no 14 agora, para você ficar atento aí, não perder a nossa programação e continuar acompanhando o trabalho do seu parlamentar e o dia a dia de Blumenau, os assuntos de interesse da nossa gente, a gente também traz aqui na TV Legislativa. Continuamos aqui o nosso bate-papo com a Patrícia de Oliveira Gonçalves, que é engenheira de segurança do trabalho. Explica pra gente o que faz a tua profissão certinho, engenheira de segurança do trabalho, para o nosso telespectador aí, Patrícia. O engenheiro de segurança do trabalho, no meu caso, eu sou consultora, mas de maneira geral nós zelamos pelo cumprimento das normas regulamentadoras no ambiente de trabalho e outras normas acessórias para que a gente consiga o objetivo dessas normas, que é a preservação e a promoção da saúde do trabalhador. Então, no meu caso de consultoria específico, é na orientação do empregador para o cumprimento de todas as normas da melhor forma possível, os melhores projetos, equipamentos, enfim. Orientar o empresário, então. Exatamente. Muito bem. A gente já falou que tem várias doenças ocupacionais, acidentes acontecem a todo momento, morre aí cada dia praticamente um trabalhador em Santa Catarina por causa de acidente. E o que isso traz de consequência? Primeiramente, para o trabalhador é o primeiro a sentir, na verdade, porque ele acaba deixando de poder trabalhar, né, Patrícia? O trabalhador, quando ele tem essa capacidade reduzida, primeiro é importante lembrar sobre a dignidade do trabalho, que é através do trabalho que a gente consegue pagar as nossas contas, o colégio do filho, trazer comida para dentro de casa, o aluguel e assim por diante. Então, a dignidade relacionada ao trabalho é muito forte e deveria ser sempre muito forte na sociedade brasileira.
E, em segundo lugar, uma vez que o trabalhador tem essa dignidade interrompida, para ele é um trauma muito grande o que se observa. Normalmente, há um primeiro afastamento em razão de um acidente típico, um acidente de trajeto e assim por diante, e se observa que quando esse afastamento é muito longo, logo em seguida o trabalhador também fica com depressão, por essa dignidade interrompida. Por antes ele conseguir fazer tudo sozinho, pagar suas contas, e de um dia para o outro ele está numa cama, ele está esperando uma cirurgia, ele está esperando um tratamento que às vezes demora além do normal. Então isso reflete para ele, diante da sua família, diante da sociedade, numa incapacidade tremenda. Além da incapacidade laboral propriamente dita, a incapacidade de prover o sustento para os seus. Então isso tem consequências absurdas para o psicológico daquele trabalhador, seja homem, mulher, novo, velho, enfim. Ficar sem poder trabalhar, né? É uma impotência absurda em relação à situação. Quase não dá para calcular, né, o prejuízo que isso traz para ele, né, o trabalhador, né? Exatamente. E depois tem outras consequências também, né? Além do trabalhador propriamente dito, né? Para a família também é algo, às vezes, desesperador para algumas famílias, porque as famílias não estão preparadas para ter uma pessoa que dependa dela dentro de casa. Então, o normal das famílias é o pai e a mãe saem para trabalhar, o filho vai para a escola, volta todo mundo no final do dia e faz suas tarefas no final do dia. Quando você tem uma pessoa incapacitada dentro de casa, às vezes essa pessoa precisa de um cuidado. Quem vai cuidar dela? A família não estava estruturada para aquela nova situação. Então, isso às vezes pode ser traumático para a família também. Às vezes a gente pode pensar que não, normalmente às vezes as pessoas têm aquele conceito na cabeça de que o afastado, o tal do encostado, ele está lá porque ele quer. Nem sempre é assim, né? Na verdade, o afastamento ele existe para que a pessoa se cuide e volte ao seu estado perfeito, normal, de produção, para então voltar ao trabalho. Aquelas pessoas que estão lá encostadas, afastadas, querendo estar lá, não seria o objetivo do sistema, não é para isso que ele existe. Então, nós temos que entender que, em princípio, a pessoa está lá sem querer, porque ela foi incapacitada por algum motivo. Então, para a família, isso também é traumático, para o cidadão também. Para a sociedade é muito ruim, porque se tinha a expectativa que eles tivessem um ser produtivo, que estivesse contribuindo para a sociedade. Em princípio, o INSS ele existe para que a gente contribua, eu, você, a minha empresa, a sua empresa, para que daqui a alguns anos a gente viva da aposentadoria. E o INSS está sendo consumido pelo afastado do trabalho, que não deveria. A gente deveria usufruir do INSS ou na aposentadoria ou numa doença normal, e não numa doença do trabalho, ou num acidente do trabalho. Para isso, o INSS criou, de uma certa forma, esse é um dos objetivos, a ação regressiva, que aí é uma das consequências à empresa. Que quando o INSS observa que aquele acidente, aquele afastamento, aquela doença, ela aconteceu por negligência da empresa, por falta de cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho, o INSS volta para a empresa e tenta recuperar todo o dinheiro gasto com aquele afastamento. Tanto o tempo de benefício que o INSS teve que pagar para aquele cidadão que estava afastado, quanto, por exemplo, se ele precisou de uma prótese, o INSS vai cobrar da empresa também. Se o INSS teve que pagar para a família dele que precisava de assistência, o INSS cobra da empresa também. Isso a gente chama de ação regressiva, que ela acontece sempre que o INSS percebe que a empresa falhou em cumprir todas as normas de segurança. Tem outra consequência para a empresa também, por não ter aquele trabalhador lá no dia a dia, produzindo também para as consequências negócio, né? Do dia a dia são que, em princípio, você não estava você tem no seu quadro de funcionários o número exato para fazer a prestação do seu serviço, do seu produto, enfim. Quando você perde um funcionário, você já está perdendo porque é uma pessoa menos produzindo. Você vai ter que contratar outra, treinar a outra, tem todo aquele tempo de treinamento da outra pessoa e você não sabe quanto tempo o afastamento vai durar. Então, você às vezes contrata alguém que você achava que era temporário e vai se estendendo, se estendendo. Além disso, a empresa, quando o afastamento acontece em razão do trabalho, a empresa tem que recolher FGTS durante o período de afastamento e quando o trabalhador retorna, ele tem direito a 12 meses de estabilidade no emprego.
Certo. Falar um pouquinho sobre prevenção também, Patrícia, aproveitar a tua participação aqui, você que é engenheira de segurança do trabalho, o que a gente pode fazer, tanto o trabalhador, tanto a empresa, né, para tentar evitar acidente de trabalho, evitar as doenças ocupacionais também? O que pode ser feito? Além do... Eu, como engenheira e feita para olhar a norma... Regras. Exato. O óbvio é que o empregador cumpre as normas de segurança e saúde do trabalho. Certo. Uma das visões que a gente tenta explicar ao cliente e que é a visão que o auditor fiscal tem, que o auditor do INSS tem, que o procurador do Ministério Público tem, é que as normas existem desde 1978. Então, nós estamos em 2014. Não, são 36 anos. Né? Não haveria mais por que existir ambientes inseguros, em princípio, teoricamente. Então, primeiro, cumprir as normas. Segundo, para você garantir a participação das pessoas, do trabalhador, que é um dever do trabalhador participar de segurança e saúde do trabalho, ele deve ser conscientizado para tanto, ele deve ser capacitado para tanto, treinado. Tem pessoas que não gostam do termo treinamento, gostam do termo capacitação. Tanto faz, desde que o objetivo seja trazer o trabalhador para a segurança e saúde do trabalho, conscientizá-lo. Por que ele tem que usar o protetor auricular? Porque o ruído pode causar a perda auditiva. Então, para você ouvir seu filho chorando à noite, você precisa ter a sua audição 100%. Então, você tem que usar o protetor auricular para isso, é para o seu bem. Então, se o trabalhador fosse corretamente capacitado, ensinado, educado e assim por diante, nós não teríamos resistências, por exemplo, ao uso de protetor auricular, que é tão simples, parece tão óbvio, mas nós ainda temos resistência ao uso do protetor. Não deveríamos. É um dos erros mais comuns aqui na região, é um dos exemplos, né? Eu usei o protetor auricular porque ele é muito... As pessoas conseguem se identificar muito, mas, por exemplo, os equipamentos de proteção para queda. Construção civil, por exemplo. Cinto de segurança, talabarte, capacete e assim por diante. A corda de vida e tal, linha de vida, perdão. Primeiro, a empresa tem que seguir as normas. Seguindo as normas, a gente subentende que todos os equipamentos estarão lá, 100%, todos num tempo de vida tranquilo de se usar, o trabalhador vai ser conscientizado a usar, não haveria porque, por exemplo, o trabalhador desengatar o cinto e não poder usar. Então, se a empresa faz a sua parte, o empregado é conscientizado para contribuir com aquilo, não teríamos grandes divergências no cumprimento da norma. Isso a gente chama de gestão, é uma visão completa do assunto. Tanto pessoas, equipamentos, ferramentas, máquinas, tudo contribuindo para um fim comum, que é a segurança e saúde do trabalho. E de onde há mais resistência hoje em dia, já que você falou aí desde 1978, já estamos em 2014, né? Aproveitando a data do Dia do Trabalhador, quem é que está resistindo mais às normas de segurança do trabalho? O empresário ou o trabalhador? A gente percebe um pouquinho dos dois lados. No Brasil, infelizmente, a gente tem a cultura de esperar a lei pegar. A gente ouve muito isso. Tem muita gente que imaginava que os programas de segurança e saúde do trabalho, os tais PPRA e PCMSO, mas Patrícia, é uma lei nova. Desde 2009, não é uma lei nova, é uma lei de 78. Desde 2009 ela está sendo veemente cobrada aqui em Blumenau. Então não é uma lei nova. A gente espera a lei cobrar, pegar. Assim é para tudo, para várias outras normas. Né? O celular não é possível usar na direção há muito tempo. E a gente está esperando o guarda começar a pegar no nosso pé com mais veemência. Mas então as leis existem, as normas existem. Há um movimento da indústria em si, dos serviços, para que se engajem-se cada vez mais as normas. Há um custo também muito alto de adequação. Então, dependendo da norma que a gente está se referindo, o investimento é maior ou menor. Então, existe sim um movimento para que se atendam a 100% das normas. Quem que fiscaliza o cumprimento dessas normas, Patrícia? Nós temos diversos órgãos hoje em Blumenau que fazem isso. Nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, que é o primeiro, que normalmente faz isso. E eles têm alguns projetos que eles seguem anualmente, com algumas metas que eles têm para fiscalizar. Normalmente eles vão primeiro nas empresas maiores, porque a população que se atinge de trabalhadores é muito maior. E então você faz um movimento só e atinge muito mais pessoas.
E nós temos também o Ministério Público do Trabalho, que recebe denúncias e também faz fiscalizações às empresas através do Sereste. O Sereste é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que também faz fiscalizações em nome do Ministério Público do Trabalho. E o INSS pode fazer denúncias ao Ministério Público caso perceba alguma incontinência na empresa relacionada a algum afastamento, quando a empresa não quer ajudar na reabilitação do trabalhador, enfim, são situações mais pontuais quando o INSS atua também. Ok, para finalizar, uma última dúvida que surgiu aqui do pessoal aqui da produção, no trajeto, né, que você comentou antes, né, acidente no trajeto do trabalho, é quando ele está indo, voltando, o que considera também acidente quando ele está fora da empresa, mas, por exemplo, está de carro indo ao trabalho? Isso é considerado um acidente de trabalho também? O acidente de trajeto é considerado da casa ao trabalho, do trabalho à casa, naquele trajeto. Até a gente, às vezes em palestras, a gente brinca, pessoal, não é quando eu estou saindo do chuveiro e escorrego. Não, é quando eu saí de casa ao trabalho e todo o trabalho até a casa. Então, esse trajeto a gente considera acidente de trajeto. Muito bem. Então, obrigado, né, Patrícia? Obrigado pela sua participação aqui, por esclarecer aí a gente sobre várias questões. Muito obrigado, né? Certo. Eu quero esclarecer também que é importante chamar a atenção sobre a questão de gestão. A gente fala muito sobre equipe multiprofissionais, multidisciplinares. A gente tem atuado sempre em conjunto agora com o Hélio Gustavo Alves, que também é o advogado previdenciário, junto com a nossa empresa, que é a MPL Samed, para que em conjunto a gente consiga dar a maior contribuição à empresa. Tá certo. Manda um abraço lá para o Hélio Gustavo Alves, São Paulino, tricolor, para gente boa. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Patrícia de Oliveira Gonçalves, que é engenheira de segurança do trabalho, veio bater um papo com a gente aqui no TVL Comunidade. Obrigado você pela companhia, um grande abraço e até a nossa próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.